Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Degrau Cultural no YouTube. Eu sou Luiz Fernando Caldeira e estou de volta com mais um DC Entrevista. Hoje eu vou entrevistar o presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual do Rio de Janeiro, o Sinfrerd, Alexandre Melo. Nós vamos falar sobre o concurso que está previsto para fiscal da Secretaria de Estado do Rio de Janeiro, né? Da atual carência de pessoal e de seus impactos, bem como também da rotina de um auditor fiscal. Alexandre, muito obrigado por ter aceito o meu convite de participar do DC Entrevista. Seja muito bem-vindo aqui ao programa. Bom, obrigado, Luiz Fernando, pelo convite. É um prazer participar do programa e tentar ajudar aqueles que são interessados em ingressar na carreira a melhor desvendar alguns mistérios que tem e convidar que todos se interessem, participem, que é uma carreira muito bacana, existe um prestígio muito grande ao redor dela. Somos basicamente o pilar da existência do Estado. Sem um auditor fiscal não tem nem como construir um Estado. Então, desde do Egito antigo e todas as outras civilizações que tiveram, a gente teve sempre uma figura, que é a figura do coletor de impostos, que faz com que exista toda uma possibilidade de criação do arcabouço do Estado para prover saúde, educação, segurança e tudo mais que a população precisa para conseguir organizar a sociedade. Sem dúvida, Alexandre. Antes da gente aqui entrar efetivamente na questão da carreira, entrar aqui um pouquinho na questão do concurso, que é muito aguardado, né? Eu queria que você falasse um pouquinho o que tem sido feito aí na sua gestão à frente do Sinfrerd, no sentido de valorizar, né, a carreira de auditor fiscal do Estado. Olha, Luiz Fernando, é bacana a sua pergunta, obrigado por ela. A gente, dentro do sindicato, e a gente faz a interface entre a base, a categoria, com a cúpula da administração, bem como também a gente faz uma interação junto ao parlamento, né? A gente sempre tenta colocar algumas questões para o parlamento, muitas vezes as assembleias, e aí eu falo em sentido lato, né? Assembleias como a Câmara também, elas têm necessidade de promover políticas tributárias, e esbarram muitas vezes nos conhecimentos técnicos que a carreira detém. Então, a gente tenta levar essa conscientização ao parlamento e também tenta interagir com a própria administração, que às vezes também tem algumas questões que envolvem a categoria como um todo, e a gente sempre tenta privilegiar que somos uma carreira típica de Estado. Então, o auditor fiscal, ele precisa ser ouvido em sentido lato, e nós temos a voz da base para a administração. Muitas vezes as políticas são implementadas de forma top-down, né? Só que a gente sabe como é que a gente... E isso não é uma frase minha, existe um jornalista americano que fala que sempre o poder ele vem de baixo para cima. E muitas vezes das políticas culturais que querem ser implementadas, ela precisa ter a cultura organizacional entranhada dentro do órgão que você quer fazer aquilo, para que a gente possa conseguir promover as mudanças organizacionais que são interessantes. Então, o que a gente faz é tentar canalizar o que a categoria, o que a base entende do conhecimento ou da forma como as políticas devem ser implementadas e levar isso para a administração. Então, a gente faz um elo entre a base com a alta cúpula da secretaria, bem como da base, com o parlamento e com, de certa forma, com o executivo, né? Então, o executivo, no caso da alta cúpula da administração, e do parlamento, quando a gente vai dentro das assembleias públicas, ou como somos convidados, muitas vezes, para participar dentro de projetos que tem em debate dentro das assembleias, no caso nosso, que é da Assembleia do Estado do Rio de Janeiro. Essa interação com o executivo e com o legislativo está sendo feita de forma satisfatória? Vocês estão encontrando respaldo nos dois poderes, né, para que digamos assim, as reivindicações da categoria sejam atendidas? Olha, Luiz Fernando, eu sou um sindicalista, né? O sindicalista está sempre insatisfeito com tudo, mas eu posso falar que a gente tem um ambiente de diálogo positivo. A gente construiu algo consolidado já há muito tempo. Somos o primeiro sindicato de auditores fiscais do país, então a gente já tem
uma base, uma identidade, né? Então a gente consegue fluir bem em todas as áreas de atuações que a gente tem. Então, falar que a gente não tem um bom diálogo é uma mentira, que a gente tem um bom diálogo. E aí fica a minha frustração pessoal de sempre querer mais um pouquinho, sempre querer atingir metas maiores, obviamente, que a gente tem, mas seria uma falácia eu falar que a gente não tem um bom relacionamento e um bom diálogo. Aliás, a gente sempre prima, e essa é a forma, né? O auditor fiscal ele faz uma figura que ele tem que estar sempre próximo ao governo, né? Independente do governo que sentar ali, nós fazemos a necessidade que o governo tem para suprir as políticas públicas que ele quer implementar. Então, a figura que a gente, às vezes, a gente tenta colocar que a gente sabe a política de investimento que precisa existir, a política de tratamento de privilegiado ou diferenciado em relação a certos setores econômicos, e a gente tenta colocar dentro de uma forma republicana o que a gente entende como as formas de fomento que possam existir e que possa ter um ambiente de negócio melhor. Então, a gente está sempre preocupado em promover um ambiente de negócio melhor para que o empresariado, né, com quem a gente lida no dia a dia, dentro das nossas atividades, ele possa conseguir cumprir as práticas das legislações tributárias e a gente também consiga ter a melhor forma de angariar os recursos para que o Estado possa promover as políticas que tem necessidade de se fazer. Perfeito. Eu queria que você falasse um pouquinho agora sobre a situação do quadro, né, de pessoal dos auditores fiscais da Secretaria Estadual de Fazenda. Qual é a atual carência nessa carreira? Você sabe informar? Então, a gente tem uma carência muito grande. Na nossa lei, a gente tem uma lei orgânica da categoria dos auditores fiscais, que é a Lei Complementar 69, de 1990. Essa lei determina que o quadro de auditores fiscais ele tem que ter 1.600 auditores fiscais. Eu não vou entrar no mérito sobre a necessidade ou não dos 1.600, é óbvio que a gente quer sempre um quadro robusto para poder melhor entregar, né, as necessidades do Estado, mas hoje, na ativa, a gente tem cerca de 750 auditores fiscais, aproximadamente. É óbvio que esse número ele vai variando conforme vão saindo as aposentadorias, mas eu poderia falar que a gente tem cerca de 45% do quadro ocupado, ou seja, as nossas cadeiras têm 55% desse quadro que precisam ser preenchidas, né? Então, você acha que o Estado poderia estar arrecadando assim muito mais efetivamente se tivesse com um quadro um pouco mais satisfatório? E quanto mais você acha que qual é o potencial de arrecadação que o Estado poderia ter, por exemplo, né, se tivesse com... Você disse aí que você está 45% do quadro preenchido, né? Se tivesse pelo menos aí com 60%, 70% do quadro preenchido. A gente... é quase desvendar um mistério, a gente falar, olha, a gente conseguiria entregar tantos por cento a mais, ou em números absolutos a mais. É óbvio que a gente, com um quadro mais robusto, a gente conseguiria promover melhor as práticas de cunho arrecadatório. Então, a gente hoje tem muita carência de pessoal, a gente tem sempre que, às vezes, muitas vezes as pessoas se desdobram, então ocupam 2 ou 3 funções até para poder conseguir atender todas as áreas que necessitam, né? Então a gente vê muitos servidores que eles têm que se desdobrar para poder atender todas as necessidades do governo. Então eu posso lhe garantir que somos os únicos funcionários públicos, eu não gosto dessa denominação, acabei usando ela, mas se é que eu posso botar dessa forma, que eu gosto da palavra servidor, me perdoe. Somos os únicos servidores que somos lucro, né? Então, o custo de um auditor fiscal, ele mesmo se paga, ele é o que provém o recurso. Então, todos os demais servidores do serviço público, obviamente, guardadas as importâncias de cada um deles, a gente entende o que a máquina pública precisa, não estou pormenorizando os outros setores, mas o único que é lucro somos nós. Todos os outros demais, eles são despesas. Obviamente, despesas fundamentais, né? Não estou aqui falando que nossa categoria é diferente das demais. Somos todos servidores públicos. Porém, o único servidor, que é aquele que angaria recursos
até pela Constituição que nos respalda dessa forma, somos nós, né? Então, ter mais auditores significa você ter mais recursos. Se você fizer um quadro comparativo, e aí você olhar as receitas que vêm do estado do Rio de Janeiro ao longo do tempo, conforme a gente tem ingressos de servidores, as receitas elas incrementam ao longo de todos os anos. Obviamente, quando você vê a diminuição do quadro, isso reflete diretamente dentro da arrecadação dos tributos que tem ao redor, né? ICMS, que é a nossa maior base, IPVA, ITD, ainda tem as outras taxas, tem as participações especiais enfim, receitas não tributárias, é melhor colocar dessa forma, que tem royalties, tem outras coisas mais. Conforme você tem um aumento de quadro, isso também se reflete no aumento de arrecadação. Isso é um fenômeno que a gente pode acompanhar a quem olha os recursos que o Estado do Rio de Janeiro tem. Conforme a gente vai diminuindo o quadro, a gente também tem, às vezes, um gargalo, um decréscimo de arrecadação, porque a gente tem menos pessoal para conseguir promover essa arrecadação de recursos para o Estado. Perfeito. Alexandre, a Cefaz ficou mais de 20 anos sem fazer concurso. Aí, quando houve a gestão do governador Sérgio Cabral, houve uma retomada dos concursos, né? O último aconteceu em 2013 e de lá para cá não houve mais ingresso de pessoal no quadro, né? Eu queria que você exatamente comentasse a importância dessa reoxigenação, né? E queria saber também se, em função desses grandes hiatos que acontecem, né, tem um elevado número de servidores para se aposentar. Então, foi importante e interessante você colocar isso. A gente entende que o que você chamou de oxigenação é sempre muito interessante. Por quê? Primeiro, você tem que enxertar os grupos aos poucos para ele ser inserido na cultura organizacional do órgão, para eles poderem aprender as melhores práticas, para poder ser inserido, para se tornar um profissional dentro daquele órgão. Quando você tem um gap muito grande, às vezes aquelas pessoas que entram, elas não têm nem o tempo de maturação necessário para ocupar posições de liderança. Às vezes elas são colocadas imediatamente pela falta de pessoal, o que é muito ruim. Acaba que dá muito solavanco, né? A gente entende que a troca de gestão ela tem que vir com fluidez e dentro, obviamente, da capacitação ao longo do tempo de cada um dos profissionais que está entrando no nosso quadro. Então, quando a gente tem um concurso, e isso se repetiu algumas vezes, é a nossa preocupação hoje. A gente tem um primeiro concurso em 1965. Aí o outro concurso, na verdade, ele é um pouco antes, ele acho que é de 1965, aqui é 50. Estou fazendo as contas aqui de cabeça, me perdoa, mas vamos trabalhar com 65. O outro, 1990. Aí só tem um outro em 2007, que as pessoas entram em 2008. Então, você teve 15 anos, 18 anos, aí você vem com uma enxurrada, que vem em 2008, 2007, 8, 9, 10, aí tem 12, que entrou uma turma elevada, graças a Deus, para os nossos quadros, e 2014, que vem uma turma muito diminuta. O ideal é que você pegue sempre, faça concursos regulares e entre sempre turmas menores. Por que eu brinco? A gente tem que pegar o creme de la creme. Eu tenho que fazer concursos periódicos, pequenos, para que a gente possa pegar sempre aquelas pessoas que são as melhores capacitadas naquele momento, para que a gente, dentro disso, a gente consiga ter os melhores profissionais ao longo tempo. Então, a gente tem uma preocupação em formação profissional e que se perpetue uma carreira dentro da carreira que a gente tem hoje, não só com a qualificação técnica que a gente tem, mas que ela possa ter também a maturidade necessária para assumir as posições de liderança. Então, a gente tem hoje uma situação que é o regime de recuperação fiscal, nos impede, muitas vezes, de fazer concursos maiores, e aí tem uma autorização expressa no regime de quanto deveria ser cumprida. A gente até tem algumas decisões judiciais que a gente está trabalhando para ver o que a gente poderia melhorar disso, mas é uma preocupação que a gente tenha constantemente o quadro sendo preenchido, mesmo até porque é uma determinação legal. A nossa lei, que eu citei anteriormente, a Lei Complementar 69, ela fala que quando tiver 5% dos cargos vagos, deverá haver concurso. Então, assim, sempre que houvesse 80 vagas, tem que ter concurso. Então,
Existe muito mais que isso. Muito mais do que isso. E aí, para minha infelicidade, a gente não vai conseguir nem fazer um concurso hoje, talvez, de 80 vagas, porque o regime de recuperação nos bloqueia nessa situação. Obviamente, tem as revisões de regime a cada 2 anos, a gente vai ficar atento para trabalhar e poder ter a realização de concursos constantemente, até porque a gente não pode ter, que é algo muito ruim que você citou, que é o choque cultural. A gente tem que ter, sempre quando você tem gerações muito antigas e você preenche com um quadro muito recente, tem um choque cultural organizacional muito grande, porque você tem uma geração que está dentro da casa, que já tem todo o know-how do que está ali, e chega às vezes uma nova geração com muita vontade de entregar, mas com uma cultura completamente diferente daquela que estava. Então, você absorvendo aquelas pessoas aos poucos, você vai conseguir trabalhar aquele profissional para poder conseguir canalizar ele e colocar ele dentro do perfil que ele pertence. E aí a carreira de auditor fiscal tem uma gama de locais que você pode trabalhar basicamente com tudo. Por isso que é interessante a gente ter todas as formações, porque eu falaria para você que existe profissional para trabalhar com todos os tipos de área dentro da Secretaria de Fazenda. Então, a gente é óbvio que tem que ser direcionado conforme a prova que você estabelece. Na nossa lei, determina as matérias que tem que ter também dentro da prova. Obviamente, o edital ele vai elencar quais são o conteúdo programático de cada uma das disciplinas, mas as disciplinas já estão na nossa lei. Então, isso já facilita bastante até a mapear, se é que eu posso colocar dessa forma, como é que viria uma prova para auditor fiscal do Estado do Rio de Janeiro. Eu não sei se eu falei muito, se eu falei pouco, se eu te ajudei. Não. Tá legal, tá de bom tamanho. Eu só queria que você comentasse o seguinte, como você mesmo falou, né? E eu também citei aqui, ocorreram concursos com muitos espaçamentos, exceto naquele período ali de 2007 a 2013, né, que ocorreram vários concursos, mas já estamos aí com um hiato aí de quase 10 anos sem concurso. Tem muito servidor, tem muito fiscal hoje em condições de se aposentar? Olha, eu falaria que pelo menos acho que talvez 1/4 do quadro tem condição de se aposentar. É algo também que nos preocupa. Tem uma fila de aposentadorias grande também, então, assim, não só os quadros vagos que tem hoje, mas os que irão ficar vagos daqui a determinado tempo tem também. Então, 150 auditores têm condição, basicamente, de se aposentar mais ou menos. 150 talvez fosse um pouco ousado, mas eu falaria que 100 tem condição de se aposentar. Então, mais de 50 recebem o abono permanência. Então, é algo preocupante, né? E aí, que não necessariamente os concursos recentes, às vezes as pessoas vêm de outros órgãos para cá, né? Então, ele já traz toda a bagagem que ele tem, não só de conhecimento, que é muito positiva, mas de tempo de contribuição, de tempo de serviço, de todas essas coisas que tem, e aí acaba que ele passou recentemente, mas às vezes ele já está em condição de se aposentar. Já tem pessoas que se aposentaram nos concursos recentes até. Então, que às vezes ele já entra na carreira de uma etapa na vida dele posterior, então ele não fica tanto tempo também. Perfeito. Alexandre, em abril do ano passado, o governador Cláudio Castro ele autorizou, por meio do decreto 47585 de 2021, né, a abertura de concurso para 50 vagas na Cefaz, 30 para auditor fiscal. De lá para cá, passaram pela parte os secretários Guilherme Mercedes e Nelson Rocha, que não abriram a seleção. O senhor já conversou com o atual secretário, Leonardo Lobo Pires, né, sobre a necessidade de se fazer esse concurso? Ele está empenhado para que o edital possa sair este ano? Assim, é uma vontade do secretário, já houve uma conversa nossa, a gente tem um conselho, que é o Conselho Superior de Fiscalização Tributária. Você faz parte, né? Eu faço parte, nesse conselho a gente debate sobre isso, é uma vontade do secretário, ele já vem falando sobre a vontade e necessidade de fazer um concurso. A gente não sabe o tempo hábil, né? A gente tem que lembrar que a gente está no período eleitoral também, tem aqueles 180 dias antes do término do mandato, ou seja, não pode fazer provimento de cargo nesse período, ou seja, daqui até o final do ano não pode, mas nada impede de fazer a prova. Mas, contudo, ainda tem umas outras etapas a serem cumpridas, não só burocráticas, né, como até a própria escolha da banca organizadora. Existe um processo licitatório que tem que vir ao redor disso. Então, isso tudo ainda precisa ser construído para que tenha, de fato, esse concurso às vias de saída.
esse processo de preparativo do concurso, digamos assim, os preparativos do concurso, que incluem, inclusive, a escolha da organizadora, já foram efetivamente iniciados ou não? Ou foram iniciados e estão paralisados? Como é que está isso internamente dentro da Secretaria, já que o senhor também faz parte do Conselho Superior de Fiscalização Tributária? Olha, a gente, enfim, em função do regime de recuperação fiscal que teve a sua aprovação recente, você tem que fazer todo um trâmite protocolar. Isso daí foge até um pouco ao escopo nosso lá no Conselho, mesmo até porque envolve outras partes da Secretaria, mas ainda não, a gente ainda está, né, na etapa de construção de como vai ser feito isso. E aí também tem envolvimento de questões de sigilo, que não é bom ou não seria proveitoso que a gente falasse e antecipasse qualquer coisa. O que eu posso garantir existe vontade do secretário em fazer, existe o nosso compromisso em preencher os nossos quadros e que faremos todo o possível para que isso seja feito da forma mais breve possível. Perfeito. O ex-secretário, aliás, Nelson Rocha, havia dito em uma entrevista à reportagem da Degrau Cultural, inclusive para mim, que a parte estava estudando destinar parte das vagas de auditor fiscal para profissionais da área de TI, né? Como a carreira exige nível superior em qualquer área, o edital traria um conteúdo programático para quem quisesse concorrer a essa especialidade. Como já faz hoje em dia o Banco do Brasil, né, e a Caixa Econômica, quando abrem concurso para escriturário e técnico bancário, a carreira é de nível médio, mas eles pegam uma parte das vagas e destinam para profissionais de TI, fazendo um programa diferenciado. O senhor defende também essa ideia? Sabe dizer se isso realmente deve ser colocado em prática no próximo concurso? Vou falar por mim. Falar do próximo concurso ainda a gente não tem nada de concreto. A gente tem uma necessidade muito grande de profissionais que tenham um conhecimento mais elevado na parte de tecnologia de informação. A gente vê que outros fiscos existem até áreas de atuação separadas, né? Quem vai para tributação e quem vai trabalhar na tecnologia de informação. A Receita Federal já faz concurso assim, nos fiscos estaduais também já tem tipos desse modelo de concurso, e a gente vê hoje como a gente precisa, e é uma necessidade da Secretaria, de profissionais que tenham um conhecimento mais aprofundado na área de tecnologia de informação. E aí a gente entende que seria proveitoso que houvesse não sei se seria a melhor palavra, mas que houvesse um foco, um enfoque bem interessante nessa área e que a gente pudesse talvez direcionar, né, um pouco o concurso ou o edital para que melhor selecionasse profissionais com esse tipo de conhecimento. Mas, repito, e é importante eu colocar esse flanco, a gente ainda não tem nada consolidado e que vá caminhar para essa forma. Existe apenas uma vontade, e aí a vontade, quem lhe fala, é o presidente do sindicato, na figura a qual eu represento. Perfeito. Alexandre, eu queria também saber qual é hoje a remuneração de ingresso, né, na carreira de auditor fiscal. Gira em torno aí de R$20 mil. Qual é o valor hoje? Se você não tiver o valor exato, mas pelo menos uma ordem de grandeza em torno dessa remuneração. Sim. Hoje nossa remuneração inicial, salvo engano meu, gira em torno de R$25 mil. A gente tem alguns benefícios dentro da carreira de auditor fiscal. A gente, enfim, faz parte. Se você olhar a nossa lei, que está lá, elenca como ajuda de custo, a gente tem também alguns outros tipos de remuneração atreladas à arrecadação. E, enfim, o salário do auditor fiscal é composto por salário base e produtividade, né? Então, esse conteúdo tem mais ou menos cerca de R$25 mil para ingressar na nossa carreira, né? Então, se torna interessante, se você olhar a sociedade como um todo, para que aquelas pessoas que tenham aptidão para a área possam fazer a prova e vir trabalhar conosco. Perfeito. Além dessa remuneração de R$25 mil, o servidor tem direito a auxílio alimentação, plano de saúde. Se tem auxílio alimentação, você sabe qual é o valor atual? Olha, o valor de auxílio alimentação gira um pouco mais de R$1.000 só de auxílio alimentação.
A gente ainda tem, em função da atividade, deslocamento, e auxílio saúde, infelizmente, a gente não tem ainda nesse momento. É uma briga nossa, que a gente possa ter no futuro, e aí eu vou voltar a esbarrar naquele mesmo problema que tem o regime de recuperação fiscal que nos proíbe hoje de criar auxílios novos, né? Então, a gente gostaria muito que tivesse, a gente ainda mais, sem ter a ver com o tema, mas tendo a ver com o tema, antigamente, o servidor público do Estado do Rio de Janeiro ele tinha um hospital próprio, que era o IASERJ, e isso acabou ao longo do tempo. E aí a gente não tem mais esse tipo de atendimento. E aí, para que a gente tivesse uma compensação por isso, a gente entende que seria bem interessante daqui a determinado tempo que a gente pudesse ter um auxílio saúde para todos os auditores fiscais. Perfeito. A remuneração é bastante atrativa, né? Hoje eu tenho certeza que aqueles que querem ingressar na carreira, participar de um concurso para auditor fiscal, né, da Receita do Estado, vão pensar na questão da remuneração, que é bastante atrativa, e da questão da estabilidade. Mas eu queria que você pudesse falar para a gente, Alexandre, além desses dois aspectos, remuneração e estabilidade, o que mais que você pode destacar de atrativo na carreira de auditor fiscal? Assim, estabilidade é óbvio que é algo que é muito importante, até pela atividade que a gente faz, né? A gente necessita dessa segurança jurídica. Olha, eu acho muito interessante porque a gente acaba lidando com muitas atividades diferentes, você acaba conhecendo a sociedade de uma forma, para um outro prisma, um prisma não só na figura do servidor público, mas uma figura daquela pessoa que você precisa entender a sociedade civil como um todo e saber a importância do seu trabalho para a sociedade. Você está diretamente entrelaçado dentro das políticas do governo que o governo quer implementar. O auditor fiscal como eu já coloquei, é aquele que traz o recurso para o governo, então você não é vinculado ao tipo de gasto que vai ser feito. Veja bem, o governo gasta da forma como ele entende que será necessário. A gente se preocupa em trazer os recursos para que a gente possa movimentar toda a máquina pública e todo o impacto econômico que tem ao redor disso tudo, né? Assim, eu costumo brincar que dentro de toda a nação, ou dentro de todo o Estado, a maior empresa é o próprio Estado. Então, você vai trabalhar dentro da maior empresa que existe, provendo os recursos para que toda a economia gire ao redor daquilo. Se você colocar, até em termos de comparativo, né, e aí tem um efeito multiplicador de renda, se você olhar quanto é que arrecada a máquina do Estado, e você compara com o PIB, normalmente você vê que essa relação ela é bem linear. O Estado, normalmente, ele tem um PIB que ele gira em torno de 20% a 30%. A arrecadação do Estado gira em torno de 20% a 30% do que é o PIB de um Estado. Então, se você botar o efeito multiplicador de renda, que o próprio Estado ele fomenta, ele joga os recursos na economia para que ele possa multiplicar essa renda e fazer toda a economia girar, num Estado, isso eu não digo só um Estado como o Brasil, eu estou falando em sentido lato, todas as nações vão ter ao redor disso. É aquele que provém os recursos da máquina, ele joga toda a economia gira ao redor de tudo que o Estado pega de recursos e faz com que a economia se movimente. O Estado, ele às vezes, ele é o maior contratador de mão de obra, ele é o maior adquirente de produtos, que o Estado também, ele tem, como coloquei ele como uma empresa, ele também precisa de comprar todos os recursos para que fazer a máquina funcionar, não só recursos tecnológicos, como até mesmo simplesmente um papel, água. Então, o Estado também ele precisa de tudo isso para que ele consiga funcionar. Então, ele, como maior empresa dentro de um grande arcabouço que é a sociedade, ele é aquela pessoa que você vai estar ali no core daquele que está trabalhando na maior empresa para que possa fazer todo o resto da sociedade funcionar. Então, eu acho que essa é uma visão completamente diferente do que as pessoas colocam e tentam ver, mas eu acho que é interessante trazer isso para que as pessoas entendam da importância do trabalho dele
da importância do que ele tem para trabalhar e falar, olha, você pode trabalhar com o que você quiser dentro da Secretaria de Fazenda. Existe uma gama de empresas que você vai precisar entender como elas funcionam para poder melhor arrecadar os recursos que ela tem que dar para a contraparte dela do Estado. Alexandre, você falou que o servidor ele pode trabalhar em vários setores dentro da secretaria, né? Então, assim, eu queria que você pudesse pontuar rapidamente que áreas são essas que existem dentro da Secretaria de Fazenda que o auditor fiscal pode efetivamente trabalhar. Vamos lá. Obviamente, todo mundo pensa naquela parte de fiscalizando empresas, a empresas de todos os setores que você pensar. Você tem a parte toda de contencioso, que são aqueles que julgam os processos, ou seja, o auditor fiscal, ele eventualmente lavrou um auto de infração. O contribuinte, ele não se sentiu satisfeito com aquele auto de infração, que às vezes pode ter alguma incorreção, algum questionamento que ele queira fazer ao redor disso. Aí ele protocola um recurso através de todo um contencioso administrativo tributário que tem. Então, ele pode ser um julgador administrativo, ele pode também trabalhar na elaboração de normas, ou seja, tem uma outra área que ele trabalha na elaboração de normas, como ele pode fazer leis, fazer decretos, fazer resoluções, e isso vai estar tudo ao redor. Ele pode trabalhar dos impactos econômicos que o tributo tem, ou seja, pensar quais são os setores da economia que são excessivamente tributados, diminuir aquele setor, ou quais são os setores da economia que ele pode aumentar a gama de impostos que está sendo subutilizado. Então, assim, tem, obviamente, aquele que controla os recursos que entram, então você precisa controlar com a quantidade de recursos que entrou para você conseguir dirimir em quais áreas melhor você vai calibrar o planejamento das fiscalizações futuras. Então, assim, tem todo aquele que também vai ter que organizar a tropa, né? Tem alguém que tem que pensar e falar, vou botar tantos auditores em determinado local, vou botar em outros auditores em determinado local. Tem aquele que vai pensar como é que a gente vai capacitar essas pessoas. Então, é todo um organismo muito grande. Eu já, nessa brincadeira que eu fiz aqui, obviamente esqueci muitas áreas, tá? Não estou aqui tentando fazer um rol exaustivo, mas eu já falei muitas áreas de atuação de determinados tipos de profissionais que a gente pode ter ao redor disso tudo. Perfeito. Eu queria só que você falasse, eu acabei passando por... Eu posso te interromper? E mesmo assim te interrompendo, eu vou privilegiar você também. Tem também aquele profissional que vai fazer a interlocução com o contribuinte, propagar as informações da Secretaria de Fazenda. Então, também tem que ter... Tá aí a importância de ter alguém da comunicação social, né, de ter jornalistas, profissionais de marketing também dentro da estrutura da Secretaria, como fiscais, né, que podem contribuir com essa comunicação. Promover os vídeos que a gente precisa ter para falar de nossas ações, para falar de como a gente tem que se portar. Então, alguém tem que ter esse olhar também dentro da Secretaria. É bem legal, porque é uma carreira realmente multiprofissional, né? Onde realmente vários tipos de formação, né, profissional podem participar, podem ingressar nessa carreira. Né? É uma carreira que exige superior em qualquer área e, de fato, cada tipo de profissional pode ser adequado ali dentro da estrutura da Secretaria Estadual de Fazenda, né, Alexandre? E, Alexandre, uma outra questão que eu queria ver com você, que eu acabei esquecendo de perguntar, né, tem a ver com a questão do plano de cargos e salário dos auditores fiscais do Estado. É um plano atrativo? Como é que ocorrem as promoções e progressões? Em quanto tempo se chega ao topo da carreira? A gente tem... a carreira é dividida em 3 categorias. A pessoa que ingressa, né, entra na 3ª categoria. Aí ela tem que ter um exercício mínimo de 3 anos em cada uma das categorias. Não existe a promoção automática por determinado tempo, tá? Então, ele entra como 3ª categoria, ele tem que ficar no mínimo 3 anos como terceira categoria para que ele possa ser alçado à 2ª categoria. Aí a promoção vem de 2 formas, ou por merecimento ou por antiguidade. Tem aqueles que vão por mérito, em função da contribuição que ele dá para a administração tributária como um todo, dentro daquelas gamas todas de atividades que eu te falei, e aí o Conselho vai se debruçar e formar as listas tríplices dentro daqueles que entendem como merecedores, né, de serem promovidos. E tem também aqueles que, às vezes, não tiveram tanta prospecção
e talvez não ficaram aos olhos do conselho, da forma como trabalharam, mas devem ter, em função de ter determinado tempo na categoria. Então, são promovidos por antiguidade. Então, 1/3 das vagas é antiguidade, 2/3 das vagas é mérito. Aí ele vai alçar da segunda categoria, e no mesmo critério, ele chega à primeira categoria. Então, são 3 níveis que eu poderia falar. É muito similar a qualquer categoria que tem típica de Estado, né? Se você olhar os procuradores do Estado, se olhar os promotores, é muito similar, os delegados também têm esse tipo de não sei se seria melhor falar, mas de ascensão profissional que você tem ao longo da sua categoria. Então, você ainda precisa ser regulado, né? Que no estado do Rio de Janeiro teve, salvo engano, a Lei Complementar 94 ou 98, ela deu uma modulada em relação a como é que vai ser feito os triênios, a gente precisa regular isso em função da atividade de cada um, que ele vai poder ter, e aí o parlamento ficou de fazer isso, é uma briga que a gente vai ter no futuro, que ainda teria um outro tratativo em relação a isso. Para os servidores antigos foi mantido, mas para aqueles que ingressaram no serviço público, ele vai ter ainda esse tipo de acréscimo à sua remuneração em função de algum desempenho que ele tenha para o órgão ao qual ele trabalha. Isso ainda não está regulado, então não tem como eu falar para você como é que vai ser essa forma, para ele poder adquirir ou não, mas esse é uma das formas como a gente vai poder ascender profissionalmente dentro da Secretaria de Fazenda. Obviamente, ele tem posições de liderança que ele pode ocupar também ao longo da Secretaria, desculpa te interromper, e aí, mas isso não é vinculado, pelo menos ainda não é, a não ser alguns pequenos cargos que ele seja de primeira, segunda ou terceira categoria. Obviamente, tem alguns cargos que precisam de uma larga experiência, e é interessante que aquela pessoa já tenha um convívio aqui de longo prazo para poder assumi-lo. Perfeito. Mas, em média, assim, o que leva uns 20 anos para chegar ao topo da carreira? Olha, então, se eu falar uma média, eu vou estar me equivocando. Por quê? Vai muito da safra, se é que eu posso colocar dessa forma, que você pega. Se tiver as vagas preenchidas, você vai ter que esperar ter vaga para poder ascender. Entendi. Se não tiver, você vai no interstício mínimo de 6 anos. Então, assim, o tempo médio hoje para chegar na primeira categoria, quem entrou em 2007, 2008, ele demorou 7, 8 anos. Aquele que entrou já mais tarde, já demora às vezes 10 a 15. Talvez aqueles que virão depois podem demorar mais ou menos 15 ou 20. E aí a gente vai ter que ir... É algo que assim, é muito Varia difícil. Muito. É muito difícil da gente prever, porque a gente necessita que alguém se aposente para poder preencher aquela vaga. São 700, 500, 400. 700, terceira categoria, 500, segunda categoria, primeira categoria, 400. A gente até entende que isso é ruim na nossa própria lei. A gente gostaria que tivesse o mesmo número de vagas em todas as categorias, para que não tivesse esse gargalo, né? Acaba tendo um gargalo. Então, a gente não gostaria que tivesse isso, mas existe, como está a nossa lei hoje em dia, e que, assim, prever quanto tempo a pessoa vai chegar, quando ele ingressar, é algo muito difícil. Na segunda categoria ele vai chegar rápido, agora da segunda para a primeira pode ser que ele demore um tempinho a mais. Mas aí tem um outro, porém, que a gente tem o teto constitucional. Normalmente o cara, quando ele fica algum tempo na segunda categoria, ele já a remuneração dele fica atrelada ao teto e não vai ter tanto ganho financeiro. É muito mais autossatisfação de chegar à primeira categoria do que ganho financeiro. Perfeito. Alexandre, das vagas de auditor fiscal, o decreto 47585 de 2021 também autorizava concurso para 10 vagas de agente de fazenda, que é um cargo de nível médio, e 10 vagas de analista de finanças públicas, que é um cargo de nível superior. Eu queria que você faça para a gente quão importante é para a Cefaz e para os próprios auditores fiscais a contratação desses servidores para essas duas carreiras. O quão é importante que seja feito concurso também para essas duas carreiras? Olha, é muito interessante. Veja, a gente tem uma carreira que é o auditor fiscal, que é uma carreira onde tem o dever, né, de fazer um lançamento tributário. E todo o aparato administrativo que tem ao redor, que nos ajudam a poder chegar, de fato, a quanto é
de tributos a serem recolhidos, eles participam disso. Eles fazem toda a parte cartorária nossa, ou seja, aquele que protocolou um recurso. Quem vai receber vai ser um técnico que vai autuar os processos todos, que vai encaminhar para o analista, que vai dar as direções corretas dentro dos processos. Então, eles ajudam muito nessa parte cartorária, também ajudam muito na parte de protocolos de recebimento de processos, de cunhos de parcelamento, arrecadação, não só de defesa de auto de infração, tá? Eu fiz um flanco só de um pedaço, mas é muito mais do que isso. Eles também podem ajudar em áreas meios da Secretaria de Fazenda, até no próprio RH, que já teve gente analista que ficou lá, e o quadro é muito diminuto. Então, basicamente, toda a gestão processual da Secretaria de Fazenda poderia ser feita por analistas. Só que com esse quadro está muito diminuído, às vezes a gente precisa até compor de uma outra forma. Mas eles têm uma função que eles podem também nos ajudar aí nas práticas dentro dos postos fiscais, por exemplo. Eles que tinham que ficar nas posições de atendimento ao contribuinte, onde vai fazer aquele primeiro recebimento, para que a gente pudesse ter o primeiro tratamento daquele que ingressa dentro de um posto fiscal. Hoje em dia a gente não tem esse quadro completo, então às vezes isso também prejudica bastante. Então é sempre bom que tenha um servidor fazendário ali, que está mais acostumado com a prática, está mais acostumado com questões de sigilos que tem envolvido em tudo que a gente trabalha, né? A gente tem um sigilo fiscal em tudo que a gente faz, então às vezes muitas coisas a gente não pode falar porque somos proibidos e podemos ser até punidos eventualmente se a gente falha alguma coisa. É bom que a gente tenha servidores fazendários ao redor disso. Então, assim, por isso que às vezes eu tenho muito até receio de abrir algumas coisas, como brinquei aqui, falando, olha, ainda não sei. A gente trabalha com muitas coisas sigilosas. Quando a gente faz numa empresa, desculpa voltar nesse ponto, mas é mais que isso seja interessante. Você às vezes detém informações que você pode prejudicar muito aquela empresa se você vazar elas. Às vezes tem segredos industriais ou empresariais que é o grande pulo do gato daquele empresário. Então, o auditor fiscal ele acaba tendo acesso a muita informação, por isso que deve ser tratado com sigilo. Não é só do documento fiscal. Às vezes ele sabe como é que você sabe como é que o empresário faz o market cap dele, você acaba sabendo qual é a penetração que ele tem dentro do mercado, quais são as áreas de abrangência que ele atinge, em função de onde ele espalha os produtos dele. Então você você coloca o empresário de uma maneira muito frágil se você não colocar sigilo em função de todas as atividades que o auditor fiscal tem. Que a gente, às vezes, pensando de uma maneira mais diminuta, você não vai fazer tanta diferença. Mas vamos pensar que a gente trabalha também com as bigs, né? Então, várias empresas listadas em bolsas que concorrem de forma muito acirrada com o mercado, e tem muitos stakeholders ao redor daquilo tudo. Você chega lá no meio daquela gama de informações. Por isso que você tem que colocar sigilo, por isso que é tão importante a atividade de auditor fiscal, por isso que é fundamental que você tenha também servidores fazendários ao redor dessa informação muito sensível, para que nada possa vazar. Não sei se eu fui muito além, mas tentei fazer... Mas é muito boa a sua explicação. Alexandre, assim, a gente, daqui a pouquinho a gente vai encerrar, vou pedir para que você deixe uma mensagem aí para aqueles que querem ingressar na carreira. Mas antes, assim, eu queria que você falasse sobre uma outra questão. Assim, tem muita gente que quer ingressar na carreira, mas muitas vezes as pessoas não percebem também, quando servidores, a importância da sindicalização, né? E eu queria que você falasse exatamente sobre isso, a importância, né, da sindicalização, né, para fortalecer sempre a carreira de uma determinada atividade, que nesse caso aqui é a atividade de auditor fiscal. Luiz Fernando, eu te agradeço bastante por ter tocado nesse ponto. É um ponto que, ainda mais na posição que eu ocupo, eu considero fundamental. Toda a construção da existência da carreira de auditor fiscal, todo o nosso background que a gente tem, foi tudo pensado e cultivado dentro do nosso sindicato. O sindicato ele tem uma função que é primordial: juntar as pessoas, tentar transformar aquele pensamento que a gente tem como ideias
em realidade. Então, transformar, talvez, as nossas demandas dentro da categoria, como projetos de lei, ou leis, ou direitos que a gente precisa ter, seguranças para se trabalhar. A gente, como eu falei, a gente trabalha com muitos dados sensíveis, muitas pessoas, às vezes, tentam deturpar muitas coisas, então a gente precisa estar muito unido e entender qual é a nossa atividade. Ela é muito peculiar. A gente necessita muito que tenha um sindicato forte para que a gente possa defender as nossas causas. A gente não tem ou não deveria ter um ambiente onde normalmente a gente chega, a gente é quase o inimigo de todos, né? Eu costumo brincar, que o auditor fiscal é aquele que ele vai lá para tirar os recursos do contribuinte, né? O contribuinte normalmente ele fica chateado com as nossas atividades, que a gente tem que entender também o lado dele. Então a gente precisa muito que a gente tenham pessoas que entendam quais são as peculiaridades da nossa atividade, para que possam defender as nossas áreas de atuação. Eu acho que é isso que é fundamental do sindicato. Que a gente tem aqui, eu costumo usar uma frase, né, que é sentir a minha dor, calça as minhas sandálias, né? Porque o auditor fiscal ele fica com muitas pressões diferentes, e aí tem muitos poderes políticos grandes, né? Quando a gente está numa empresa que é muito grande, ela tem um poder político muito grande, ela gera muito recurso, ela tem muita mão de obra, gera muito emprego, então o impacto que ela tem para a sociedade é muito grande. Então, às vezes você conseguir mover uma grande empresa, quanto às vezes aquele auditor fiscal que está fazendo o trabalho dele de forma perfeita e de forma correta, fica muito fácil, né? Que as pessoas às vezes se lidam com muitas questões muito poderosas. Então a gente precisa estar muito unido e só assim que o sindicato consegue canalizar. Então a gente já teve episódios que a gente, dentro da área de atuação do colega, o colega fazendo o que deveria ser feito, fomos coagidos de maneira muito duras, né? A gente tem que entender que às vezes o auditor fiscal ele lida ele entra em embate com atividades que são ilícitas. Às vezes as pessoas elas estão tentando esquentar recursos de outros tipos de atividade, você acaba esbarrando naquilo, e às vezes você tem questões muito perigosas. Então, o sindicato ele está sempre para dar aquele filtro e para tentar proteger aquela pessoa que está dentro da atividade dela, fazendo de maneira regular e plena, conforme determina a legislação, e sofre muitas vezes sanções que não deveria sofrer. Não, aí eu estou colocando uma outra parte, obviamente. A gente está aqui para defender os interesses da categoria como um todo, desde questões de estrutura remuneratória, do reconhecimento que a gente precisa ter, da nossa importância em relação ao Estado. Então, tem todas essas questões que a gente defende, e também eu estou te colocando aqueles outros problemas, que às vezes a gente lida com pessoas muito poderosas que podem querer usar desse poder que tem para que não se faça valer o Estado. Então, nossa função é sempre valer o Estado. Então, como proteção, a gente precisa de um sindicato que faça com que nossas prerrogativas sejam cumpridas. Então, é fundamental que a gente tenha um sindicato forte, que as pessoas entendam isso, que às vezes você, por si só, como auditor fiscal, você se vê isolado, se vê frágil no meio de uma situação, às vezes, constrangedora, e o sindicato chega para dar aquele acalento, para dar aquela robustez em relação de que a gente precisa estar junto, e somos um coletivo, não somos só individual. O que nos faz forte é ser um coletivo, e aí trazer sempre essa ideia da coletividade, de que a gente precisa estar unido, para não só defender os nossos direitos, como fazer valer nossas prerrogativas de função. Perfeito, excelente, Alexandre. Então, para a gente aqui finalizar essa entrevista, eu queria que você deixasse uma mensagem para todos aqueles que pretendem ingressar nos quadros da Secretaria Estadual de Fazenda como auditor fiscal. Eles devem manter os estudos em dia, porque a abertura de um concurso público é inevitável a curto prazo, a médio prazo? Então, aí eu vou ter que... É bacana que a gente se vê, às vezes, em várias fases da vida, né? Eu já tive do outro lado, então... Exatamente. Hoje, graças a Deus, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Desculpa. Mas, assim, o recado que eu posso dar é: venham, trabalhem, estudem, mantenham estudando, vai sair, independentemente
de quando vai sair, mas ele deve sair em um curto ou médio prazo. A gente precisa desse concurso. Eu acho que a gente já tem na nossa lei, que é a Lei 69, que eu já falei, já desvenda muita coisa, as pessoas estudem pelo menos as matérias básicas, a gente chama, no básico fiscal lá, foquem nessa área, e quando sair o edital, dê uma entonação maior em relação às questões que ele não tenha visto. E aí vale lembrar, depois do edital publicado, a pessoa tem 60 dias, ou seja, tem 2 meses para dar prova. Por quê? Publica o edital, tem que ter 30 dias do prazo de inscrição em aberto, e só depois de 30 dias de fechado o prazo de inscrição que pode haver a prova. Isso está na nossa lei. Então, você tem 60 dias no mínimo. Obviamente, isso não dá para as pessoas se prepararem, por isso que eu estou falando. Preparem-se, estudem, capacitem-se, para que possa chegar no momento da prova e você poder exercer com maestria lá as suas habilidades e capacitação que você teve ao longo desse período que é de estudo, que é muito árduo e as pessoas ficam muito pressionadas. E aí eu vou dar um recado para quando vocês passarem. Aí que vai começar a vida profissional de vocês. Não parem de estudar. A gente não para de estudar nunca. A gente continua estudando. A legislação é algo que se modifica, é algo que vai continuar fazendo parte da sua vida. Você vai ter que lidar com ela no dia a dia. E se tornar um bom profissional é fundamental para que a gente possa... Eu, como cidadão do estado do Rio de Janeiro, eu quero sempre ver o melhor para o estado do Rio de Janeiro. Eu costumo brincar que a pessoa que quer que mais o estado do Rio de Janeiro dê certo sou eu. Que meu filho come porque eu trabalho aqui. Acho que isso é fundamental. Exatamente. Alexandre, muito obrigado pela sua participação aqui no DC Entrevista. Fica o convite de você voltar aqui quando o edital for divulgado, né, para a gente poder falar mais um pouco sobre a carreira de auditor fiscal. As portas da Degrau Cultural estarão aí sempre abertas para você. Muito obrigado. Obrigado, Luiz Fernando. Foi um prazer trabalhar aqui. O que eu puder colaborar e contribuir, pode contar comigo. Um grande abraço. Muito obrigado, um grande abraço. E eu quero agradecer a você que assistiu essa entrevista. Caso tenha gostado, não deixe de dar o seu like e compartilhar também esse vídeo com seus amigos que também querem trabalhar na área fiscal, né? Aproveite também, faça sua inscrição no canal da Degrau Cultural no YouTube, caso ainda não seja um inscrito. Não deixe também de acompanhar as nossas redes sociais, a seção de notícias da Degrau Cultural, né, do site da Degrau Cultural, e o podcast Hora do Concurso, que está disponível nas principais plataformas digitais de áudio. Estamos sempre preparando conteúdos relevantes para mantê-los informados sobre os principais concursos do momento, bem como também trazendo muitas dicas para você conquistar de forma mais rápida uma vaga no serviço público. Um grande abraço a todos e até a próxima, gente. Valeu!